Antes de mais nada, eu convido você que abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Onde nós vamos ler a partir do versículo 17 da palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, onde nós leremos a partir do versículo 17. Mas antes de nós lermos, convido você, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, em fé diante de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, pedindo que Ele esteja conosco agora, falando aos nossos corações, trazendo a mensagem que Ele tem a trazer a cada um de nós. Amém? Pai amoroso, cheio de graça, nós te damos graças por este momento, pela oportunidade de ouvirmos da Tua palavra, de recebermos do Teu Evangelho. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco agora, fale aos nossos corações, fale com a vida da igreja, fale com cada um que está aqui presente. Nós não de fato não saiamos os mesmos, mas transformados pelo Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo que, meus irmãos, se cumpra. Aquele, pois, que violaram estes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aqueles, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos ler a partir do versículo 43, meus irmãos. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44, igreja. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Vamos ler juntos o 48, irmãos? Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas é uma pergunta que eu já sei a resposta, né? A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: meu irmão, o que foi a primeira coisa que você recebeu quando você entrou nessa igreja? Quando você passou a fazer parte dessa igreja, ou de alguma outra igreja evangélica do Senhor? Qual foi a primeira coisa que você recebeu? A primeira coisa que lhe foi oferecida? Primeira coisa que lhe foi oferecida, meu irmão e minha irmã, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, foi a salvação. Salvação. Antes de mais nada, pastor, sim, antes de mais nada, quando você chegou, a primeira coisa que lhe foi dada se chama salvação. Você foi salvo em Jesus Cristo. Isso é assim, não só aqui, mas em toda igreja que de fato segue todo o cristianismo que de fato é bíblico. A primeira coisa que é oferecida é a salvação. Afinal, o que é que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Qual palavra? A palavra que pregamos, a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que só tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, serás salvo. Então, antes de mais nada, você foi oferecido a salvação em Cristo Jesus. Depois da salvação, você passou por um discipulado, você entrou numa comunidade, passou a fazer parte de uma comunidade de fé, foi abraçado, recebeu todas as bênçãos de estar nessa comunidade, passou a fazer parte da comunhão da igreja, passou a crescer nos ensinos, na escola dominical, no ensino bíblico, nos estudos, na palavra, na pregação. Mas a primeira coisa que você recebeu aqui se chama
salvação. Antes de mais nada. E é importante que você perceba isso. É claro, meus irmãos, não é assim em todo lugar, né? Existem lugares onde você vai primeiro ter que ser batizado, e depois passar por todo o curso, né? E depois do curso, você vai ter que passar uma vida de cristianismo, né? E, quem sabe, diante de Deus, que vai ser o seu juiz, que vai julgar ou não, você pode saber ou não se você vai ser salvo só lá na última hora. Você não vai ter essa certeza. E isso é algo que é ensinado em muitos lugares. Mas onde é ensinada a palavra de Deus, a primeira coisa que é dada se chama salvação. Salvação. Mas aí quando o pastor vem falar disso e abre a Bíblia e lê, versículo 20 de novamente, que se a nossa justiça não excederem muita dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Como que a gente pode dizer que a salvação é a primeira coisa que a gente recebeu? E de fato, meus irmãos, o que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui, o que a palavra de Deus nos apresenta sobre a lei de Deus, Jesus está falando da lei de Deus, é que a lei de Deus ela tem uma característica muito única. Ela é impossível de se cumprir. Não tem nenhum humano que é capaz de cumprir. Então, meus irmãos, eu poderia vir aqui e passar todo o terror, ler cada texto desse aqui com os irmãos. Afinal, por mais que você diga para mim o contrário, eu não vou acreditar que você ama seus inimigos. Eu não vou acreditar nisso. Eu poderia passar todo o terror em você, meu irmão, para no fim chegar nesse ponto. Na verdade, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus somente. Mas eu faço questão de começar dizendo, reafirmando isso. Pois, meu irmão, minha irmã, você que creu no Senhor Jesus, você é salvo. Você pertence a Ele, você faz parte do reino dos céus, você faz parte do reino de Deus, porque você foi salvo não por suas obras, mas pelas obras dele, não por sua justiça, mas pela justiça dele. E eu acho importante dizer isso, meus irmãos, porque recentemente, principalmente com a internet, né, a gente tem surgido mestres e senhores do saber que têm ensinado tudo quanto é tipo de coisa, que na verdade são sempre as mesmas repetições, né, os mesmos temas que vieram lá de trás, de modo que eu cheguei a ver gente dizendo que você é salvo em Jesus, tudo bem, mas você é salvo em Jesus se você cumprir a lei. Então você tem que seguir Jesus, mas você tem que cumprir a lei, você tem que cumprir os mandamentos. Você tem que seguir a Jesus, mas você só será salvo se você cumprir os mandamentos. A ponto de eu ouvir gente falar que é necessário se circuncidar. Tem chegado nesse ponto o nosso país. E aí quando a gente tem conflitos, né, como por exemplo o conflito de Jerusalém, né, da Palestina, de Israel, aí todo esse discurso, ele volta, ele toma força, e ele toma forma, de modo que quando a palavra de Deus é muito clara, meus irmãos, quando nós unimos Jesus e a salvação que recebemos em Jesus com qualquer outra coisa, nós estamos negando a Jesus, porque ninguém pode ter dois senhores. Ou nós somos salvos por Jesus, ou nós somos salvos por nós mesmos, por nossas obras. E então, eu faço questão, antes de começar a falar de qualquer coisa, de lembrar disso. Você foi salvo pela graça, mediante a fé. Maravilha, maravilha, maravilha. E agora, o que nos sobra quanto à lei? Vamos entender o que a lei nos fala? É claro, meus irmãos, de novo, isso é um perigo muito grande, né? Que a igreja está correndo, como aconteceu já antigamente. Por exemplo, a Gálatas, os irmãos já leram a carta de Gálatas? O que aconteceu lá em Gálatas? Exatamente isso que tem acontecido
em muitos lugares, em que o Evangelho de Cristo Jesus é deixado de lado por uma mistura, e Jesus Cristo não se mistura, dessa salvação própria ou de qualquer outra coisa com Jesus Cristo. Vamos falar sobre a lei? Para a gente falar sobre a lei, meus irmãos, eu quero dividir a lei em três leis diferentes. Que, na verdade, é a mesma lei que foi apresentada de modo diferente em dispensações, em formas de ser entregue diferentes, para pessoas diferentes. A primeira lei, meus irmãos, é a lei de Moisés. Os irmãos conhecem. Quais são os 10 mandamentos? Os irmãos conhecem de qual? Os não conhecem? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Mas não se resumem só aos 10 mandamentos. Se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar 613 mandamentos. Essa é a lei que foi dada aonde? No Horebe, no Monte Sinai. No Monte Sinai. E a palavra fala que aquele lugar era tão aterrador que as pessoas não conseguiam chegar perto de medo. E que porque as pessoas não conseguiam chegar perto, elas pediram um intercessor entre elas. E Deus vai falar, no Deuteronômio capítulo 18, que foi boa coisa que eles pediram no Horebe. Por isso ele iria mandar o profeta semelhante a Moisés, que falaria da lei do Senhor. Ele traria a lei do Senhor. Mas a primeira lei é essa. E meus irmãos, quanto à lei de Moisés, que fique claro, nenhum homem até hoje, exceto um, cumpriu. Nenhum homem até hoje foi capaz de obedecê-la. Nenhum homem que pisou nessa terra até hoje obedeceu. É fácil para alguns falar assim, não, mas eu sigo os 10 mandamentos, obedeço tudo. O jovem rico falou isso, né? O jovem rico, ele virou, eu sigo os 10 mandamentos assim, ó, tenho observado desde a minha juventude. O que mais que me falta? Essa é a primeira lei, a qual ninguém jamais observou. Porque, ainda que você tenha observado os 10 e os outros 603 mandamentos, eu não acredito também. Sabe por quê? Porque sabe como a gente resume a lei de Moisés? Na palavra de Deus: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o resumo da lei de Moisés. Se você fizer isso, você vai estar cumprindo toda a lei. Os irmãos aqui amam a Deus sobre todas as coisas? Pouco que pense. Então, todo mundo vai chegar em casa hoje, ao invés de fazer janta, vai continuar louvando, vai continuar adorando. E você ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus mais que a você mesmo. Então você não vai jantar hoje, vai ficar em jejum orando. Não, meus irmãos, a gente não ama a Deus sobre todas as coisas. Por mais que a gente queira, no nosso coração, na nossa mente que foi transformada em Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não ama. E quem é que ama o próximo como a ti mesmo? Amém também, né? Porque afinal, hoje a gente não vai fazer janta pra gente. A gente vai fazer janta e vai levar lá para o nosso vizinho. Porque a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Em vez de fazer para mim, eu faço para o outro. Esse é o resumo da lei. Então só quem de fato ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo pode dizer assim: eu cumpro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a gente cair em nenhum mandamento, nós somos culpados de toda a lei. É por isso que Jesus vira, ele diz, com todas as letras, não há um sequer. A palavra de Deus vai nos dizer em diversas vezes. Romanos 3, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não tem um que não tenha caído. Essa é a primeira lei, a lei do Monte Sinai. Não é à toa que Jesus está aqui no monte ensinando. Por quê? Porque ele vai trazer a nova lei, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Mas primeiro eu quero falar de uma outra lei. Qual é a segunda lei? O
povo de Israel recebeu a lei no Monte Sinai, correto? Mas e todas as outras pessoas que não faziam parte de Israel? Eles estavam sem lei então? Não estavam sem lei. Sabe por quê? Romanos capítulo 2, 14 e 15. Vamos ler a boca a gente ali para a gente acompanhar. Romanos 2, 14 e 15 vai nos explicar que aqueles que estavam sem lei, eles serviam de lei a si mesmos. Fala que no coração deles estava gravada a lei, de modo que aquilo que eles faziam ou deixavam de fazer, aquilo que eles achavam certo e errado, nisso eles se acusavam, se defendiam diante de Deus, e diante disso eles seriam julgados, condenados, né, no caso, né? Sabe por que condenados? Porque tem alguém aqui que pode falar assim: olha, eu nunca fiz nada para o outro que eu não queria que fizesse para mim. Tem alguém aqui que pode falar assim: tudo que eu acho certo, eu cumpro. E isso é, quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Então, quem não tem lei, cria lei para si, é o próprio juiz de si mesmo, e sobre esta ótica é também acusado, porque por mais que a gente ache, por mais que a gente queira que os outros nos tratem de um jeito, a gente não trata os outros da forma que a gente gostaria de ser tratado. E isso é interessante, meus irmãos, isso é visto em toda a sociedade, toda a realidade, inclusive as religiões, né? As religiões, mundo afora, possuem as suas regras, né, os seus requisitos, que as pessoas não cumprem também. As pessoas não cumprem também. Isso é visto, por exemplo, até mesmo nas ideologias, né? A ideologia predominante da nossa sociedade de hoje é o progressismo. O progressismo, por exemplo. E quando você pega o que os progressistas querem, os valores mais importantes são o quê? Diversidade, né? Você não ser racista, por exemplo. Agora, é interessante que quando eu estava lendo textos escritos por pessoas progressistas, eles vão dizer o quê? Que você precisa combater o seu racismo interno. Eles mesmos, ainda que não conhecendo a Deus, eles, vamos supor, considerar isso como um pecado do progressismo, eles colocam o quê? Que aquilo é algo interno e que precisa ser combatido, precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. Nisso eles mostram o quê? A lei de Deus gravada no seu coração. Porque naquilo que eles julgam certo e errado, eles mesmos estão dizendo o quê? Eu, na minha carne, quem eu sou, estou errado e preciso mudar. Então, a palavra vai dizer claramente, Romanos 2 ainda, aqueles que com lei pecaram, pela lei serão o quê? Julgados. Mas os que sem lei pecaram, sem lei também, sendo lei para si mesmo, serão condenados. Agora, meus irmãos, Jesus Cristo nos apresenta uma terceira lei, a lei dele. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque a verdade vos digo que o céu e a terra passem, nem um hino ou tio jamais se passará da lei, até que tudo se cumpra. Quem que veio para cumprir? Quem que acabou de falar que veio para cumprir. Então ele cumpriu a lei. Meus irmãos, cumprir a lei aqui não significa obedecer. Ele é a própria lei, ele é a própria palavra de Deus. Ele não está sujeito à lei. Ele veio para completá-la. A lei e os profetas apontavam para ele, direcionavam para ele, Jesus Cristo. Então ele veio para cumprir, completá-la, encerrá-la nele, de modo que nós não estamos sujeitos às consequências
da lei. Ainda assim, ele completa também o que a lei diz. Nós só entendemos a lei de Deus a partir do momento que nós entendemos aquilo que Jesus traz sobre a lei de Deus. E como Jesus interpreta a lei de Deus. E como Jesus nos ensina a olharmos para a lei de Deus. E é isso que ele vai fazer aqui. E ele vai dizer, olha, se qualquer um violar um desses mandamentos, ele não está falando dos mandamentos da lei que foram dados por ele. Ele está falando dos mandamentos dele, que ele ia passar agora. Ele está falando do que vem em seguida. Do que vem em seguida. E aí o que ele vai dizer? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Vocês ouviram os 10 mandamentos. Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. É o que Jesus vai dizer? Eu, porém, agora ele vai dar a lei dele. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar todos estará sujeito ao inferno de fogo. Ou, versículo 27, ouviste o que foi dito: não adulterarás. De novo, 10 mandamentos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Ouvistes o que foi dito: não jurarás em falso. Eu, porém, vos digo: seja o seu sim, sim, seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. O que lhe demandar contigo, qualquer um que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se o ladrão vier te roubar o celular, dá a carteira para ele também. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aí ele resume tudo no versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Alguém aqui pode dizer assim: eu sou perfeito, como perfeito é o Pai? Jesus Cristo, ele resume o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, com essas duas frases: amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Mas ele vai dizer, João 15, 21, novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amei, e a mim mesmo se entreguei por vós. Eu dizer que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, até é fácil, né? É porque eu não me amo tanto assim, né? Agora eu dizer assim, que eu amo como Jesus ama. Eu dizer que eu amo o meu próximo como Jesus me amou. Jesus me amou muito mais do que eu mesmo me amo. Não tem essa coragem, não. É o que aconteceu com o jovem rico, né? Ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Não matarás, não adulterarás, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus falou: opa, que bênção! Então vamos para a fase 2. Você tem obedecido Moisés, vamos obedecer a minha lei agora. Não, tem tudo que tem, dá aos pobres, fazendo isso, terás um tesouro dos céus. Aí o jovem falou assim: não, olha para mim. Então, meus irmãos, 3 leis foram apresentadas: a lei de Moisés, que ninguém jamais cumpriu, a lei dos homens, que foi dada aos outros homens, que ninguém também pôde escapar dela, né? É engraçado que existem pessoas que não sei se os irmãos já ouviram a história do chinês. Já ouviram a história do chinês? Chegou o evangelista para conversar com o chinês. Aí o chinês pegou o evangelho, e aí o chinês olhou e falou assim:
nossa, então eu preciso crer no Senhor Jesus. E aí ele virou e perguntou: mas e meu pai que está lá na China? E meu avô que está lá na China? E meu bisavô que está lá na China? Eles precisavam crer no Senhor Jesus também. Foram para o inferno. E aí o evangelista vira e fala assim: não, eles não sabiam. E aí o chinês pergunta: então por que você me contou? Não é? É óbvio que não é assim, meus irmãos. Os que sem lei pecaram, sem lei também serão condenados. E agora, e quanto à lei de Cristo? Jesus vai dizer: se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu conheço pessoas que diriam de boca aberta, que cumprem os 10 mandamentos e são, tudo cumprido. Agora, tem alguma pessoa que tem coragem de dizer que cumpre a lei de Cristo? Que ama o inimigo e que vira a face ao perverso e que não lhe resiste? Porque cumprir a lei, meus irmãos, uma coisa é em um momento específico, em uma situação de muita iluminação, de muita espiritualidade. Eu vejo uma pessoa passando necessidade, eu vou lá e ajudo. A outra coisa é dizer que eu cumpro isso todo dia, o dia todo, a minha vida. Então, meus irmãos, será que a postura, será que a nossa cara não fica igual do jovem rico quando ele ouve Jesus Cristo falando para ele? Mas qual deveria ter sido a resposta do jovem rico, meus irmãos? A resposta do jovem rico deveria ser: em vez de eu ter cumprido, deveria ser: eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz de cumprir a lei de Deus. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou incapaz de obedecer a Deus como Deus deseja ser obedecido. Meus irmãos, primeira carta de Pedro: Deus é luz e nele não há treva alguma. Diante de Deus, meus irmãos, nenhum ser humano é luz total ou trevas total. A gente é todo mundo cinza, né? Cinza, uma mistura. Todos nós temos manchinhas, né? Mas Deus não. E Deus não aceita. Diante dele somente luz. Por isso que a lei conforme ela é para ser interpretada, a lei correta, a lei de Cristo, ela é perfeita. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E meus irmãos, não adianta falar: ah, mas eu cumpro todos os mandamentos, eu sigo a lei. Jesus Cristo diz que se você se irar contra seu irmão, se você não tiver raiva dele na sua cabeça, você já pecou contra ele. Ah, pastor, mas eu nunca adulterei. Meu irmão, se em sua mente, para Jesus, perfeito é perfeito, não tem cinza. Não tem cinza. Então, qual deveria ser a fala do jovem rico? E qual deve ser a nossa fala diante do Senhor? Senhor, que foi a fala de muitos, né? Muitos que o seguiram. Eles chegavam diante dele, se jogavam: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí que ele respondia: filhinho, seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no céu. Graças a Deus pela promessa de vida eterna, na qual Ele aplica a justiça dele, de Cristo Jesus, justiça de Deus mediante a fé, para todo aquele que crê, que não há distinção entre judeu e grego. Graças a Deus por isso.
Deus por isso. E deixa eu te contar um segredo. Meu irmão, minha irmã, de fato, sabe por que você é incapaz de seguir a lei de Deus? Lá em Romanos capítulo 8, vai nos dizer que o pendor da carne, a vontade da carne, inclina para a morte e não pode obedecer à lei de Deus. É incapaz de obedecer à lei de Deus. Sabe isso que você tem aqui? Seu corpo? Ele é morte. Por isso, meu irmão e minha irmã, você vai carregar esse corpo com morte até ele morrer mesmo. Um dia, Deus vai ter que destruir esse corpo e refazer de novo, para que você sirva a Deus. Mas deixa eu te contar um segredo, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus nos ensina aquilo que a teologia chama de glorificação. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. De glória em glória, nós vamos ser transformados. Como que isso dá, pastor? Não sei. Mas de glória em glória, de momento em momento, de situação em situação, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. A palavra de Deus não é para a gente ser perfeito, não é para a gente amar como Ele ama. Isso é um segredo bíblico, um mistério bíblico. E Jesus nos revelou que nós estamos sendo transformados à imagem dele. Mas isso só é possível, meu irmão e minha irmã, quando primeiro você reconhece que você por si mesmo é incapaz de se salvar, é incapaz de cumprir a lei. Então você se entrega ao Senhor Jesus, confessando o nome dele, e a partir deste momento você passa a fazer parte da aliança com ele, e ele entra no seu coração através do Espírito Santo, ele passa a habitar em você, e ele vai te transformando. Mas isso só é possível quando você confessa que você não pode por si mesmo se salvar, você não pode por si mesmo se justificar. Agora, a partir desse momento, vamos abrir lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, a gente finalizar. Jesus Cristo nos diz, a palavra de Deus nos diz, que a gente se torna capaz de uma coisa: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que nos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem o que, irmãos? Cumprindo a lei. A partir do momento que nós somos salvos e nós começamos a ser transformados à semelhança de Cristo Jesus, Jesus vai dizer assim, que se vocês têm amado, vocês têm cumprido a lei. Vamos ser perfeitos? Vamos cumprir essa lei perfeita? Não, jamais. Até a nossa morte. Na verdade, esse ser perfeito ou perfeito é o nosso Pai Celeste. Jesus Cristo nos manda. Mas eu sei que nem mesmo na eternidade tal coisa é possível. Quem jamais será perfeito como perfeito é o Pai Celeste? Ninguém. Mas quem tem amado, tem cumprido a lei. Tem cumprido a lei a partir disso. Meus irmãos, e isso é uma caminhada diária, constante diante de Deus. No primeiro dia, você foi ter com seu inimigo, e aí a sua reação foi dar uma bofetada nele. Ele saiu seu jogo, voltou para casa. No segundo dia, você foi ter com seu inimigo. Já se lembrou dessa palavra bíblica? E aí, ao invés de dar uma bofetada, você não fala nada, você fica calado. Unha nos dentes assim, né? Fecha os dentes com força. Aí no terceiro dia você já faz aquela oração do crente, né? Deus abençoe aquele abençoado. No quarto dia, vem o seu inimigo e te pede, te demanda contigo. Em vez de brigar, você fala assim, eu não quero mais nada. Mas aí chega o quinto dia. E no quinto
dia você chega cheio de orgulho e fala assim, olha, eu estou seguindo aquilo que Jesus falou. E aí vem esse mesmo inimigo, mensageiro de Satanás, para desbofetear. E aí você, em vez de uma bofetada, você faz mais. Você desce o couro nele. E aí o que aconteceu? Tudo aquilo que você andou parece que vai ter que recomeçar. E aí são colocadas duas opções diante de você. Uma dada por um inimigo e outra por Cristo Jesus. O inimigo vai dizer assim para você, olha, é melhor você começar a fingir que obedece à lei. E você já é crente, conhecido na igreja. Você já tem 20 anos de igreja. O que será que os irmãos vão falar se descobrirem que você fez isso? Então é melhor você fingir, disfarçar, finge que obedece, e os outros fingem que acreditam. Essa é a opção dada pelo diabo. E a opção dada pelo Senhor? Vamos abrir aqui o João para a gente finalizar, meus irmãos? João, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ler juntos 8? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Vamos ler o 9 juntos? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Existem duas vontades que estão em oposição: a vontade do Espírito, a vontade da mente e a vontade da carne. E ora, de vez em sempre, né, como diria o mineiro, de vez em sempre a vontade da carne cai. A vontade da carne vence. A vontade da carne vence a vontade do Espírito. Nosso espírito, a nossa mente, a palavra de Deus vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Ela está sendo transformada à semelhança de Cristo Jesus, ficando parecida com Ele. Agora a vontade da carne, de vez em quando ela vai vencer. E baseado nisso, nós só temos duas opções: ou mentimos, ou confessamos. E todo aquele que confessa ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não posso cumprir, Senhor, eu sou pecador, esse sai lavado pelo sangue de Jesus